E aí, meus jovens, tudo certo? Professor Flamiciano de Geografia na área, e a gente está aqui para falar de tempo geológico. Tempo geológico, eras geológicas, escalas geológicas, certo? Esse vai ser o nosso papo hoje. E o negócio é o seguinte, cara. Falando de tempo geológico, a primeira coisa que a gente tem que aprender é o seguinte: o tempo geológico é muito tempo, mas é muito tempo mesmo, é um tempo muito longo, a gente não tem nem noção do quão longo ele é. Assim, ó, vamos começar pensando que, de acordo com a teoria do Big Bang, o universo surgiu há mais ou menos 15 bilhões de anos atrás, certo? E a principal ideia que a gente tem é que o nosso sistema solar, né, o Sol e os planetas que giram ao redor do Sol, surgiram mais ou menos há 4,6, 4,5 bilhões de anos atrás, ou seja, 4 bilhões e 500 ou 600 milhões de anos. Então, estima-se que essa seja mais ou menos a idade do planeta Terra, 4,5 bilhões de anos, ou 4 bilhões e 500 milhões de anos. Essa seria a ideia, essa seria mais ou menos a ideia que a gente tem da idade do nosso querido planetinha, certo? Tudo bem? 4 bilhões e 500 milhões de anos. Agora, assim como a gente divide a nossa vida em fases, em períodos, né? A infância ali, a pré-adolescência, que você fica cheio de espinha e tal, vida adulta, não sei o que, terceira idade. Eles fizeram mais ou menos a mesma coisa para a Terra. Só que como a Terra tem 4 bilhões e 500 milhões de anos, acabou dando um monte de fases, mas tem várias fases, com vários nomes muito loucos, entendeu? E a gente vai conhecer um pouquinho deles aqui agora. Olha só, isso daqui é mais ou menos uma maneira didática, assim, a divisão desses períodos pelos quais a Terra passou, certo? A gente divide primeiro em 4 eras principais, ok? A gente tem o pré-cambriano, na verdade é um éon, né? Que fica dividido em arqueozoico e proterozoico, mas tudo isso daqui a gente chama de pré-cambriano. Aí depois tem a era paleozoica, mesozoica e cenozoica. Professor, eu preciso decorar toda essa penca de nome aqui? Olha, eu diria que seria interessante você lembrar, não decorar, mas você lembrar da ordem pelo menos desses 4 aqui, ó. Pré-cambriano, paleozoico, mesozoico e cenozoico. Isso é importante você ter uma ideia básica, certo? O pré-cambriano ele vai desde quando a Terra surgiu, há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, até mais ou menos 570, ok? Aí mais ou menos ali em 570 começa a paleozoica. A paleozoica vai de 570 milhões de anos atrás até 250. Aí começa o mesozoico. O mesozoico vai de 250 até 65. E aí começa o cenozoico, que vem até os dias atuais. Então a primeira coisa que a gente tem que observar é a seguinte: o pré-cambriano ele começou há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás e acabou em 570. Então o pré-cambriano ele durou 4 bilhões de anos, certo? É o mais longo de todos. Esse que está pequenininho aqui embaixo, ó, em termos de tempo, é o mais longo de todos. Ele foi de 4 bilhões e 500 milhões até 500 milhões. Então, foram 4 bilhões de anos de história, tudo encaixado nesse pré-cambriano aqui, ok? Por que aqui tem 4 bilhões e é pequenininho, e aqui que tem bem menos, só alguns milhões de anos, a gente tem bem mais detalhado? Primeiro porque a gente conhece melhor, né? Porque foram as últimas, é mais fácil de estudar as coisas que aconteceram por último. E também foram as coisas mais importantes para o nosso mundo atual, certo? Então tudo bem, o pré-cambriano durou ali uns 4 bilhões de anos, mais ou menos. O paleozoico durou uns 260 milhões de anos. A mesozoica durou ali mais ou menos uns 140 milhões de anos, por aí. E aí, daí pra frente vem o cenozoico, certo? Tudo bem. E aí, além de estar separado em eras, também está separado em períodos, ó. As eras ficam divididas em períodos. E aí tem um monte de período, maluco, ó. Só o paleozoico é dividido em 6 períodos diferentes. O mesozoico em 3 e o cenozoico em 2, certo? É mais ou menos essa divisão. Aí o último aqui, que são os que a gente conhece melhor, que são os mais recentes, ainda tem as épocas, ó, Holoceno, Pleistoceno, Plioceno. Putz, aí é complicado, cara, lembrar dessa penca de nome aqui e de quando foi, qual é mais recente, qual é mais antigo, é complicado. Como que os caras estudaram tudo isso? Principalmente através de rochas e fósseis, ok? Fósseis dos animais, que já foram extintos, e as rochas leva para o laboratório, faz a datação da rocha, aí vê onde é que ela tá, aí imagina como que ela se formou, quais foram os eventos, e aí os caras vão montando um quebra-cabeça das rochas, dos continentes, das formas de vida, vão juntando os pontos. Tem muita coisa que a gente não sabe ainda, mas bastante coisa a gente já tem uma ideia, certo?
Isso daqui é o tempo geológico. O tempo geológico é o tempo do planeta Terra, ok? Não confundir com o tempo histórico. Aquilo que vocês estudam em história na escola é o tempo histórico. O que é o tempo histórico? É o tempo da raça humana, certo? Desde a pré-história até os tempos atuais. Então é o tempo da nossa espécie, ok? Enquanto o tempo geológico é o tempo do nosso planeta, o tempo da nossa casa, velho. Então aqui a gente vai estudar tudo o que aconteceu antes da gente, ok? Tudo bem. Agora, pra gente estudar o tempo geológico, pra gente não confundir com o tempo histórico, aqui tem explicandinho, ó, tempo geológico, tempo histórico. Olha aí, bacaninha. Tempo geológico é o tempo da Terra, tempo histórico é o tempo das civilizações humanas. Muito legal. Agora, como eu estava dizendo, para a gente entender melhor isso aqui tudo que aconteceu com a Terra, para a gente ter uma noção de escala de tempo, os caras costumam fazer uma comparação que eu acho muito interessante, que é, presta bem atenção, comparar a idade do planeta Terra, que é isso aqui tudo, 4 bilhões e 500 milhões de anos, com um calendário. Como assim, professor? Como se o tempo de existência do planeta Terra fosse o tempo de um ano. Fosse um calendário. Um ano, 12 meses, 365 dias. Como assim, professor? Não entendi ainda. Imagina assim, ó. O início do calendário é quando a Terra surge. O início do calendário, 1º de janeiro, é quando a Terra está surgindo, a Terra primitiva, há 4,5 bilhões de anos atrás. E o último dia do calendário, 31 de dezembro, ali na virada do ano, é hoje. É os tempos atuais, certo? Isso daí serve pra gente ter uma ideia da escala do tempo da Terra, ok? Então vamos pensar assim, se o planeta Terra, a idade do planeta Terra fosse igual a um calendário, bom, 1º de janeiro ia ser o dia que surge o nosso querido planetinha, certo? 1º de janeiro aqui, ó, comparando com o calendário de 1º de 2020. 1º de janeiro aqui, o dia que surge o planeta Terra. 31 de dezembro seria hoje, tempos atuais, certo? E aqui, isso aqui tudo então estaria no nosso passado, desde o surgimento do planeta Terra até os tempos atuais. Se isso daqui tudo são 4,5 bilhões de anos, aí cada mês vai dar alguns milhões de anos, entendeu? Aí vai passando os milhãozinhos, até chegar nos tempos atuais, certo? Aí os caras fizeram um cálculo e colocaram assim, só pra gente ter uma noção. Vamos lá. Bom, então 1º de janeiro teria então surgindo o nosso querido planeta Terra, certo? Você já deve ter ouvido falar a historiazinha de que o planeta Terra se formou e ele era uma bola de meio que de magma, assim, de fogo, né? Temperaturas altíssimas, tudo derretido, porque ele tinha se formado do choque de partículas espaciais e tal, e aí foi como meteoros gigantes se chocando um contra o outro, ele dava muito calor, gerava muito calor, derretia tudo, e o planeta Terra virou uma bola de fogo, entendeu? Demorou alguns milhares de anos para a superfície do planeta, que era toda derretidona assim, ó, começar a solidificar, formar as primeiras rochas e formar a superfície da Terra, a crosta, certo? Demorou aí alguns milhares de anos, certo? Desculpa, alguns milhões de anos, na verdade. Então a gente imagina que ali mais ou menos demorou uns 200 milhões de anos, quer dizer, de 4 bilhões e 500 milhões até 4 bilhões e 300 milhões, ali uns 200 milhões de anos, para a Terra conseguir formar a sua superfície, ok? Formar aí uma superfície rochosa, certo? Ainda tinha muita atividade vulcânica, a temperatura ainda é muito quente, mas já tinha uma superfície rochosa. Já tinha as primeiras tempestades de chuva, a água escorria pela superfície e já evaporava muito rápido, porque a temperatura era muito quente, então as chuvas eram constantes e intensas, né? Chuva, tempestade, muito vapor de água, a água chovia, já evaporava de novo, e isso foi ajudando, inclusive, as próprias tempestades foram ajudando a formar as primeiras rochas, certo? Formando uma terra primitiva, que depois de um tempo começou a formar os primeiros oceanos primitivos, certo? Demorou uns 200 milhões de anos para isso acontecer. E aí, se o planeta Terra, a idade da Terra fosse um calendário, 1º de janeiro seria a formação da Terra, certo? Quando a Terra surgiu. E aí os caras calculam que os primeiros continentes assim, ó, de formados por rocha, superfície terrestre e tal, tenham surgido ali no final de março e no início de abril, ok? Que demorou aí, como vocês viram, alguns milhões de anos, certo? E aí, os continentes deram origem também aos oceanos, né? Porque daí você tem as rochas e a água começou a se acumular em cima das rochas, né? Começou a se acumular assim em cima da rocha, começou a formar os primeiros oceanos. Então os continentes ancestrais, os oceanos ancestrais, eles teriam surgido ali no final de março e no início de abril, certo? Demorou aí uns 200 milhões de anos para isso acontecer,
Certo, meus jovens? Tudo bem. Agora, para vocês terem uma ideia, foi ali mais ou menos no dia 28 de março, certo? Se a idade da Terra fosse um calendário, mais ou menos no dia 28 de março ia surgir a primeira forma de vida, certo? Que seria uma bactéria, que a gente chama de arqueobactéria, que quer dizer tipo bactéria antiga, ok? Por quê? Porque precisou formar primeiro os oceanos, certo? Se vocês forem estudar, vocês vão ver que a principal teoria que a gente tem hoje é que a vida surgiu nos oceanos, surgiu na água, ok? Um esquema todo lá de formação de aminoácidos formaram proteínas, né? Formaram as primeiras moléculas orgânicas, e aí, a partir daí, surgiu a primeira forma de vida, que foi uma arqueobactéria. As arqueobactérias existem até hoje, ok? Elas existem até hoje, e hoje elas vivem em, por exemplo, crateras de vulcão que tem água muito quente, sabe? Coisas assim, ambientes bem extremos. A gente ainda tem arqueobactérias vivendo hoje no planeta Terra. Então elas são os seres vivos mais antigos do planeta. Tem bilhões de anos de idade, certo? Surgiram lá no final de março. Ok. Agora a gente vai dar aí um mega salto, ok? Vamos saltar para a parte mais importante. A gente vai saltar aqui de março, né, que é das arqueobactérias, e vamos saltar lá para novembro. Por quê? Olha só, o planeta Terra ele teve 5 grandes extinções. Uma extinção em massa é quando 75% da vida ou mais das formas de vida do planeta desaparecem. Então tem que dar uma loucura mesmo, assim. Tipo igual foi dos dinossauros, que os caras imaginam que caiu um meteoro, entendeu? E aí ficou 6 meses escuro a Terra, uma nuvem de poeira, a galera morrendo de fome, deu uma grande extinção. Tem que ser assim, uma loucura climática, um negócio, congela tudo, esquenta demais, dá uma loucura, morre um monte de espécie de vida, a gente chama de extinção em massa. A gente vai pular então de março para novembro, que em novembro aí a gente teria a primeira grande extinção em massa no planeta, certo? Essa grande extinção, ela aconteceu mais ou menos aqui, ó. Isso aqui é 600, aqui é 400, aqui quase 500 milhões de anos atrás, certo? Um pouco antes até. Essa primeira grande extinção, ela foi muito importante, por quê? Porque foi após essa grande extinção que começaram a surgir outras formas de vidas diferentes. Okay? Depois dessa primeira grande extinção aqui, que aconteceu no nosso calendário ali, da idade da Terra, de 22 a 25 de novembro, ó, já estamos chegando no final do ano, hein, mano, e tá no início da vida ainda, 22 a 25 de novembro, aí veio o que os cientistas chamam de grande explosão de vida, ok? No dia 25 a 28 de novembro, há 550 milhões de anos atrás, ocorreu a grande explosão de vida. Depois dessa grande extinção, o planeta Terra ele conseguiu se reorganizar ali com uma quantidade de oxigênio legal, com água bastante também, que é muito importante para a vida, como a gente sabe. E aí aconteceu essa grande explosão de vida, como eles chamam, certo? Seria mais ou menos após essa queda aqui, ó. Após essa queda aqui, essa subidinha aqui seria a grande explosão de vida, ok? E aí, cara, muitos seres vivos muito loucos, assim, e aquelas paradas primitivas mesmo. Eu procurei no Google grande explosão de vida e apareceram imagens tipo essa daqui, ó, certo? Surgiram peixes no oceano, só que peixes ainda sem mandíbula, tá? Que é uma família de peixe que a gente tem até hoje, que no nosso caso hoje, que existe hoje ainda é a lampreia, né? Um peixe que aqui na boca, em vez de ter os dentes assim, ele tem umas ventosas muito loucas, naquela época que surgiu, certo? Então uns 550 milhões de anos atrás. Foi também a época dos trilobitas. Os paleontólogos, os biólogos, eles amam esse bicho aqui, velho. Trilobita, ele foi um grande marco, assim. Ele era tipo uma barata do mar meio estranha, tá ligado? E ele viveu ali por bastante tempo. E essa foi a época deles, ó, 550 milhões de anos atrás. A grande explosão de vida. Não se esqueçam, no nosso calendário, de 25 a 28 de novembro. Certo, meus jovens? Tudo bem. Agora chegamos em dezembro. No início de dezembro, ali, dia 2 de dezembro, mais ou menos ali entre 400 e 300 milhões de anos atrás, começaram a surgir plantas de pequeno porte na superfície, certo? Já assim, se desenvolvendo a vida vegetal que depois ia formar as grandes florestas. E esse período também é importante porque foi quando o ser vivo conseguiu sair do mar. Não sei se vocês perceberam, mas eu estou falando de bicho do mar até agora, só bicho do mar, porque a vida surgiu no mar. A arqueobactéria surgiu no mar, depois ela se diferenciou, surgiram seres multicelulares no mar, ok? E aí os peixes surgiram no mar e tal, até
que teve uns peixes que começaram a se adaptar a viver na terra. E a gente chama eles de anfíbios, ok? Anfíbios hoje são seres que precisam da terra e da água para viver, tipo o sapo, que bota o girino na água e depois consegue andar na terra. Então ele é um meio termo ali de um animal aquático e terrestre, tá ligado? Por isso que foi tão importante. Os anfíbios fizeram a transição da vida no mar, da vida animal, tá? Da vida animal do mar para a vida animal na terra. E aí eles meio que se adaptaram, assim, eles eram meio peixe, meio bicho de terra mesmo, entendeu? Então as nadadeiras dele viraram umas patas meio estranhas e eles foram se adaptando a viver na terra. Então uma adaptação tipo disso para isso, ó. É um bicho meio bicho, meio peixe, entendeu? Essa era a moral dos anfíbios ancestrais. Isso entre 400 e 300 milhões de anos atrás, certo? E aí começou a surgir um monte de tipo de anfíbio diferente, mano. Olha só, que tem um fóssil muito louco do anfíbio, os caras fazem a reconstituição. Imagina como que era um anfíbio, olha só. Meio peixe, meio bicho, ó. Olha as patas dele. Entre os dedinhos do bichinho tem uma pelezinha assim que ele usava para nadar, né? Porque ele também vivia na água, ok? Então até aí tudo bem. Isso daí, pessoal, já é 2 de dezembro, tá? O nosso calendário da Terra já está no último mês. E é aí que a vida consegue chegar na superfície terrestre, na superfície continental, né? Porque estava no mar até então. Ok, a gente vai pular então de 2 de dezembro para 7 de dezembro, ok? 7 de dezembro aí, a gente tem a formação da Pangeia. Então 270, 260 milhões de anos atrás. Nesse período aqui da Pangeia, que vocês já devem ter ouvido falar, inclusive já até gravei vídeo sobre isso, a separação dos continentes. Nesse período aqui da Pangeia, o planeta Terra tá muito louco, mano, porque daí já tem bicho na Terra, entendeu? Tem bicho no mar, tem bicho na Terra, uns anfíbios gigantes. Hoje a gente tem o sapinho, né, que é um bicho ali humilde. Naquela época tinha uns anfíbios gigantes, mano, olha só, uns anfíbios muito loucos. Tinha uns tubarão, mano, tubarão primitivo no mar. Olha que tubarão muito louco esse aqui, velho, da hora, né? Olha ali o fóssil dele, tubarão primitivo, olha os dentes desse bicho, mano. Olha aí, tinha Satanás no mar. Isso daí já 7 de dezembro, ok? Tudo bem. E aí, mano, o que aconteceu? 11 de dezembro, antes da Pangeia começar a separar legal, assim como a gente já deve saber, 11 de dezembro teve outra grande extinção, ok? Outra grande extinção em 11 de dezembro. Já é a nossa segunda aqui na nossa historinha, ok? E aí, mano, teve essa outra grande extinção aí e a Pangeia começou a dividir. A Pangeia começou a dividir no nosso calendário mais ou menos ali 15 de dezembro, já estamos na metade do último mês. E aí que os continentes começaram a se dividir, olha que recente, ok? Nessa época aí surgiram plantas com flores, que ainda não existia, era tudo umas plantas meio tristes, meio cansadas, as plantas não tinham flor, certo? E aí começou a surgir umas plantinhas com flor legalzinha, que tem a ver com a reprodução delas, né? Pergunta pro seu professor de biologia, que ele vai explicar direitinho. E também aí na separação da Pangeia que começa, velho, puta, aquilo que todo mundo acha muito da hora, que é a era dos dinossauros. Os dinossauros são répteis, e os répteis, eles são meio que uma evolução dos anfíbios, tá ligado? O anfíbio, ele é aquele bicho que se adaptou do mar pra terra, e o réptil, ele já é 100% da terra, entendeu? Então você pode perceber que tem uma semelhança, eles são meio parecidinhos assim, os anfíbios com os répteis, certo? Porque os répteis vieram depois dos anfíbios. Então foi ali em 250 milhões de anos atrás, no nosso calendário ali 15 de dezembro, que os répteis começaram a dominar o planeta Terra, né? Ali no período Triássico, período Jurássico, no período Cretáceo, ok? Inclusive interessante que muitos dos bichos que vocês veem no Jurassic Park no filme, na verdade eles são do Triássico, né, mano? E tem uns bichos que você vê no Jurassic Park que na verdade são do Cretáceo. Só que ninguém ia gostar de Cretacic Park, né? Então eles chamam de Jurassic Park, ficou mais legalzinho. Mas certo, aí começa a Era dos Dinossauros. A Era dos Dinossauros durou a Era Mesozoica inteira. Foi de 252 milhões até 66 milhões de anos atrás. Os números variam um pouquinho, tá? Mas é sempre mais ou menos por aí, vocês vão encontrar na internet. De 250 milhões de anos a 60 milhões de anos atrás. Essa foi a época dos dinossauros, véio. Eles se espalharam pelo planeta todo. Tinha dinossauro na terra, pô, tinha dinossauro no mar, tinha dinossauro voando. Aí os dinossauros foram se adaptando, ficando diferente, entendeu? Uns dinossauros começou a aparecer umas galinhas, velho. Depois você vai descobrir que a origem das aves vem dos dinossauros, elas são descendentes dos dinossauros. Olha aí, ó, que bonitinho, velho. Porra, tem mini dinossaurinho da hora, tem uns dinossaurão gigante que come outro dinossauro. Dinossauro voador, velho. Dinossauro pra tudo que é lado. E que é isso, professor? Isso daqui é um anfíbio. Isso daqui é um mamífero. Muito louco. Os mamíferos, né, que são nossos ancestrais, que a gente é mamífero, eles conviveram com os dinossauros.
Olha que da hora. Só que nessa época, os mamíferos, eles eram pequenininhos, velho. Eles eram pequenininhos, olha só. Esse daqui tem 10 milímetros. Então esse bichinho aqui era pequenininho. Olha só. Mamíferos ancestrais, ok? Os nossos ancestrais mamíferos conviveram com os dinossauros. Só que por que eles eram pequenininhos? Porque os dinossauros eram gigante e bruto, né, velho? Então os mamíferos eram pequenininhos porque era a maneira que os mamíferos encontraram de sobreviver. Eles eram pequenos e se escondiam dos dinossauros. Os mamíferos eram as presas e não os predadores. Os predadores eram os dinossauros. Então se os mamíferos fossem grande assim, pesadão, tipo uma vaca, tá ligado? Eles iam ser presa fácil. Então eles tinham que ser uns mamíferos pequenininho, rasteiro, ligeiro para fugir dos dinossauros. Então não haviam grandes mamíferos na época dos dinossauros, ok? Porque eles não sobreviveriam. Só haviam pequenos mamíferos. E aí a gente tá em 15 de dezembro. Até que chegou a época dos dinossauros falecer, né? Foi ali 65 milhões de anos atrás. No nosso calendário, olha só, cara. No nosso calendário do planeta Terra, a extinção dos dinossauros foi em 25 de dezembro. Quase ali, mano. Antes de ontem, entendeu? Faz pouco tempo em relação ao tempo do planeta Terra que os dinossauros foram extintos. Os dinossauros foram extintos há 65 milhões de anos atrás. O planeta Terra tem 4 bilhões e 500 milhões. Para quem tem 4 bilhões e 500 milhões, só 65 milhões é bem pouco. É isso que eu quero dizer. Então, 25 de dezembro, mais ou menos às 6 da tarde aí do nosso calendário, ocorreu a extinção dos dinossauros, certo? Então, o meteoro caiu, os dinossauros fizeram e aí morreram tudo, né? Morreram aos poucos, morreram de fome, né? Porque levantou nuvem de poeira, o meteoro, aí ficou tudo escuro, aí as plantas não faziam fotossíntese, aí os herbívoros que se alimentavam da planta começaram a morrer de fome, aí os carnívoros que se alimentavam do herbívoro começaram a morrer de fome, foi todo mundo, foi uma crise global, assim, foi uma grande extinção mesmo, ok? Tudo por causa desse grande meteoro. Essa é a principal teoria que a gente tem. Até a cratera desse meteoro aí já foi encontrada, certo? Isso daí, 25 de dezembro. E aí você pensa, nossa, que tragédia. Não, pra gente aí, ser humano, foi ótimo. Por quê? Porque foi com a extinção dos dinossauros que os mamíferos que antes viviam pequenininhos, escondidinhos, começaram a dominar o planeta, velho. Aí que os mamíferos começaram a se espalhar. Então acabou a era dos dinossauros para começar a era dos mamíferos. E essa era dos mamíferos começou ali em 25 de dezembro e foi basicamente até hoje, né, mano? Basicamente até hoje. Então, foi aí que os mamíferos começaram a dominar o planeta Terra, certo? Então, mais ou menos ali 29 de dezembro, a gente já tinha mamíferos de grande porte, entendeu? Grande porte, pô, a mamute aí, quem não assistiu a Era do Gelo, lembra do Manny? Tá aí, ó, os mamutes. Tinha preguiça gigante, velho, vocês sabiam disso? Olha o tamanho dessa preguiça, mano. Maior que o dente de sabre, olha só, muito louco. Teve no Brasil, inclusive, se vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar umas preguiças gigantes muito loucas. Nossa, e aí tinha já 29 de dezembro ali, galera. No caso, nesse calendário do planeta Terra, hoje a gente tá aqui na meia-noite do dia 31 de dezembro, né? Então, 29 de dezembro foi antes de ontem, faz pouquíssimo tempo. Tinha felinos gigantescos, dentuços maravilhosos que comiam muita carne, velho. Umas onças gigantes, entendeu? O nosso querido dente de sabre, muito louco. Isso daí já 29, 30 e 31 de dezembro, entendeu? Faz pouquíssimo tempo que esses animais desapareceram em relação à idade do planeta Terra, certo? E aí, mano, por último a gente tem aí os nossos queridos homens, né? Nossos ancestrais. Estima-se que os nossos ancestrais, não os Homo sapiens, os ancestrais da nossa espécie, as espécies que deram origem à nossa espécie, certo? Estima-se que tenham surgido aí 3, 4, 5, 6, 7 milhões de anos atrás, ok? Foram várias espécies diferentes. Essa imagenzinha aqui tem um monte, ó. Sahelanthropus, Australopithecus, de vários tipos, Homo habilis, Homo geórgicos, Homo ergaster, Homo erectus, Homo antecessor, Homo heidelbergensis, muito louco esse nome, e por aí vai, ok? Nossa, professor, mas tanto homo assim, velho? Sim, a gente encontrou fóssil de diversas espécies de hominídeos, né? De ancestrais de nós, Homo sapiens, várias espécies, em vários lugares do planeta, de vários períodos. Então, surgiu na África, até onde a gente sabe, né? Os fósseis mais antigos, eles foram encontrados na África, né? Uma das mais antigas aqui, que a gente diz que é dos nossos ancestrais, são os Sahelanthropus, ok?
Sahelanthropus, olha aqui o fóssilzinho, ó o crâniozinho, ó. Olha aí, ó. Então, sai daquela ideia de que o macaco virou homem. Não é que o macaco virou homem. É que diferentes espécies de primatas foram se espalhando por diferentes ambientes. Isso demorou 7 milhões de anos para acontecer, certo? Foram se espalhando por diferentes ambientes, se adaptando de maneira diferente em cada ambiente diferente que vivia, sofrendo diversos tipos de mutação. E ao longo de 7 milhões de anos, uma dessas espécies que surgiu foi a nossa. E foi a nossa que sobreviveu e resistiu e estamos aí hoje, certo? Não é que o macaco virou homem, é que os primatas foram se diferenciando nos ambientes que eles iam se espalhando e migrando, ok? Isso daí é uma reconstituição do que seria mais ou menos esse Sahelanthropus aqui, ó. 7, 6 milhões de anos atrás, ok? Olha aí, é praticamente um macaco, ok? Só que ele já está diferente, está se adaptando aí. Aí depois a gente tem esse daqui que seria o Australopithecus, ok? Só que daí vamos lembrar que tem vários tipos de Australopithecus diferentes, ok? É esses daqui, ó. Aqui tem só 2, mas na verdade tem vários tipos de Australopithecus diferentes. Esse daqui eu encontrei nas internet aí, uma reconstituição do que seria um Australopithecus. O Australopithecus ele viveu de 4 a 2 milhões de anos atrás, certo? Depois a gente tem aqui o Homo habilis, olha só, ele já está cada vez com uma carinha mais parecida com a nossa, ó. O Homo habilis foi uma das espécies diferentes que viveu por aí, de 2,4 a 1,6 milhões de anos atrás. Um que tem mais próximo da gente é o Homo erectus. E aí esse daí, mano, ele já tinha a coluna retinha, igual a nossa, ele já andava de pezinho, tá ligado? Por isso que ele é o Homo erectus. Estima-se que ele viveu de 1,8 milhões até 30 mil anos atrás, cara. 30 mil é pouquinho, né? Então os fósseis mais recentes de Homo erectus, 30 mil anos atrás. Pouquinho tempo em relação aos 4 bilhões e 500 milhões de idade que a Terra tem, ok? Outro que vocês já devem ter ouvido falar é o homem de Neandertal, né? Ou Homo neanderthalensis. Esse daí viveu de 350 mil anos atrás até 28. Foi uma das espécies mais próximas da nossa, assim, certo? E aí, por último, claro, tem o nosso querido Homo sapiens, que estima-se que tenha surgido há mais ou menos 200 mil anos atrás. 200 mil. Agora, lembra do Sahelanthropus, o primeiro, esse daqui, ó, Sahelanthropus? No nosso calendário da Idade da Terra, o Sahelanthropus teria surgido mais ou menos nas 6 horas da tarde do dia 31 de dezembro, algumas horinhas atrás, nesse calendário do planeta. E a nossa espécie, o Homo sapiens, que é 200 mil anos atrás, ele surgiu às 23 horas, 36 minutos e 51 segundos. Então ele surgiu há 24 minutos atrás. Pouquíssimo tempo. 200 mil anos não é nada em relação ao tempo que o planeta Terra tem. A nossa espécie, ela recém surgiu. Ela acabou de sair das fraldas. Olha só, tem seres vivos que vivem na Terra há bilhões de anos, milhões de anos. A gente vive na Terra há 200 mil anos. Então a gente é uma espécie muito recente. A gente mal apareceu na Terra e já estamos querendo sentar na janelinha, né? Mas a coisa não é bem assim. Okay? Essa imagenzinha eu encontrei por aí na internet, mostrando pra gente mais ou menos aí as várias espécies de hominídeos que existiram, ok? E aqui em milhões de anos atrás, ó. Então, ó, começa aqui em 5 milhões, aí tem esse Ardipithecus radimus, que é um tipo de hominídeo que teve antes, ó. Aí depois o Australopithecus, aqui é o Anamensis. Aqui tem o Australopithecus afarensis, para você ver como tiveram vários diferentes desses Australopithecus. Ó. Que é Australopithecus também, outro tipo. Aqui é outro tipo. Aqui também tem outro tipo de Australopithecus. E aí são espécies já de tempos mais recentes, certo? E aí estima-se que o Homo sapiens tenha surgido aqui, ó. Uma das últimas, mano. A gente conviveu só que mais ou menos com o homem de Neandertal, olha só. A gente foi uma das últimas. E foi a que sobreviveu e estamos aí, certo? As outras espécies de hominídeos foram extintas. Isso daí é muito louco a gente pensar. Porque a nossa origem, que são os primatas, os macacos, eles existem até hoje, né? Os macacos, eles existem até hoje. Por quê? Porque os macacos, eles continuam vivendo nos meios deles. Esses hominídeos aqui, eles foram extintos porque eles se espalharam por aí e eles também entraram em conflito um com o outro.
Então os caras têm a teoria de que o Homo sapiens, a nossa espécie, ele também ajudou na extinção de outras espécies de hominídeos por aí, em disputa por território e tal, e a nossa espécie ela demonstrou aí vantagem em relação a essas outras espécies, ok? E aí, cara, eu acho que a gente vai finalizar por aí. Só queria mostrar pra vocês aqui uma historinha bem rápida, olha só, falando sobre os hominídeos, olha só, que da hora. Entre os fósseis mais antigos já encontrados, figura o Sahelanthropus, que é aquele que eu mostrei pra vocês. Cadê o Sahelanthropus? Vamos mostrar o nosso querido Sahelanthropus, que seria esse daqui, ó. Esse daqui, certo? E esse daqui que eu não pesquisei a imagem, mas é também um dos mais antigos, ó. Mais ou menos 6 milhões de anos atrás. Aí depois veio o Australopithecus, há 4 milhões de anos atrás. Aí aqui tem vários tipos, ó. 1 tipo, 2, 3, 4, 5, 6 Australopithecus diferentes. O gênero Homo, que daí Homo sapiens, Homo erectus, Homo habilis, como eu mostrei para vocês, ele surgiu depois do Australopithecus, certo? E teve vários tipos de Homos diferentes. Homo isso, Homo aquilo. O nosso foi o último, que foi o Homo sapiens, olha só. O primeiro dos Homos foi o Homo habilis. Aí teve o Homo rudolfensis, Homo ergaster, Homo erectus, Homo isso, Homo aquilo, não sei o que. E o nosso foi o último, Homo sapiens. E aí um fato interessante é que foi só o Homo que se espalhou pelo mundo, ok? Foram esses tipos de Homos aqui que se espalharam pelo mundo. Os Australopithecus, os Sahelanthropus, eles ficaram tudo na África. E foram esses Homos aqui que conseguiram se espalhar para outros continentes, ok? E aí tudo bem. E aí a outra curiosidade legal é que a característica que mais diferencia, ó, os hominídeos é a capacidade cerebral. Haja vista que quanto maior o cérebro, maior seria a capacidade de adaptação ao meio em que vivem. Por exemplo, enquanto o Australopithecus tinha um cérebro de 420 centímetros cúbicos, nós, Homo sapiens, temos um cérebro de 1.400 centímetros cúbicos. Então, olha só, o cérebro do Homo sapiens ele é bem maior do que do Australopithecus. Por isso que tem aquele esquema dos crâniozinhos que vai mudando, ó. Os crâniozinhos menorzinhos, os crâniozinhos maior. O nosso era que tinha um dos maiores cérebros, ok? Isso daí ajudou muito no desenvolvimento, principalmente na permanência e na sobrevivência da nossa espécie. Outra coisa que eu já li por aí também é que o Homo sapiens ele tinha uma facilidade na comunicação, o que ajudava ele a se organizar em sociedade e sobreviver, ok? E aí, pessoal, é isso daí, ó. Desde a formação da Terra 4,5, 4,6 bilhões de anos atrás até os tempos atuais, muita coisa aconteceu. Mas não se esqueçam que o Homo sapiens surgiu apenas há 200 mil anos atrás, que isso não é quase nada, certo? Muitas outras coisas importantes aconteceram antes, ok? A grande explosão de vida, os anfíbios que chegaram na Terra, depois a era dos répteis, e aí só depois foi chegar a era dos mamíferos, certo? Olha só no Cenozoico, ó, olha aí. Olha os macaquinhos aqui, ó, 36 milhões de anos atrás. Os hominídeos só 7 milhões de anos atrás. Então demorou aí mais ou menos 30 milhões de anos para surgir os primeiros hominídeos, mas os macacos já existiam há bastante tempo, ok? E aí não se esqueçam ali das nossas 4 eras principais, certo? O pré-cambriano, paleozoico, mesozoico e cenozoico. E aí se você for bem fera, você vai lembrar que o paleozoico se divide em 6 períodos, o mesozoico em 3 períodos e o cenozoico em 2 períodos apenas, ok? Tudo bem. E aí eu acho que a gente vai finalizar por aí. Fechou isso aqui tudo, a gente já viu. Fechou. É isso daí, galerinha. O vídeo deve ter ficado meio longo, mas é porque esse assunto me empolga muito. Quem ficou até o final do vídeo aí, manda um salve nos comentários. E aí, se você for meu aluno, você tá automaticamente aprovado. Porque o cara que sobreviveu até o final desse vídeo, cara, é muito fera. Certo, meus jovens? É isso daí. Um abraço.